As beldades que sonham com cílios exuberantes podem recorrer a diferentes truques, depois dos quais começam a ter dor de cabeça por outro motivo, como restaurar os fios nativos. Em nossa análise, você saberá por quanto tempo os cílios crescem nas mulheres, se os cílios crescem após a queda, por quanto tempo os cílios crescem após as extensões e como fazer os cílios crescerem rapidamente após as extensões. O crescimento dos cílios depende de muitos fatores porque você precisa de cílios. Os cílios não foram criados para decorar a imagem da mulher. Eles servem como uma espécie de filtro contra a poeira, sujeira e areia que entram nos olhos. Cada cílio, em caso de perigo, cobre reflexivamente o olho, desempenhando a função de proteção. Eles sofrem o golpe, os cílios caem, perdem a densidade. Você pode ver que o volume não é mais o mesmo, e ficam menos longos. Em que consistem? A pálpebra superior tem um número maior de pelos do que a pálpebra inferior e também é 2 a 3 mm mais longa. Há de 150 a 200 pelos na parte superior e de 70 a 100 pelos na parte inferior. Os cílios são compostos pelas seguintes partes: a raiz, a parte escondida do olho, e sua localização é o saco capilar, bulbo, localizado sob a pele, a haste, a parte visível aos olhos, projetando-se acima da pele. A saúde do bulbo é afetada não apenas pela genética, mas também por estímulos externos. Por exemplo, ela é afetada negativamente pela ingestão de medicamentos, o que faz com que os cílios comecem a crescer lentamente. Quanto os cílios crescem quando se toma antibióticos e outros medicamentos, o crescimento será retomado após a interrupção da ingestão desses medicamentos. Como os cílios crescem rápido, os cílios são inerentemente renovados, mas esse é um processo longo, pois uma substituição completa pode ocorrer após vários anos. E alguns cílios estão constantemente em hibernação. Inferior, 15%. Superiores, 40%. Por quanto tempo os cílios crescem? A fase de crescimento ativo leva de 30 a 40 dias. Os cílios crescem de 0,4 a 0,7 mm por mês. Cada pelo vive de 3 a 6 meses. Mas é difícil dizer quanto tempo os cílios crescem durante esse período. Fases de crescimento. Fases de crescimento dos cílios. Todos os cabelos param de crescer depois de chegarem a um determinado ponto. Se forem arrancados durante esse período, fase de transição, levarão muito tempo para se recuperar, pois os novos cabelos ainda não tiveram tempo de se preparar. Em seguida, vem a fase de repouso, que dura 100 dias, quando a raiz do novo cabelo amadurece. Se você arrancá-lo ou perdê-lo agora, o novo cabelo crescerá mais rapidamente. Observe. O cabelo cai depois que a nova raiz amadurece. Cílios após as extensões. Desvantagens das extensões. Devido à sensibilidade dos olhos, podem ocorrer reações alérgicas. Provocar a situação pode ser irritante. Externos e auxiliares para extensões. Um mestre incompetente e inexperiente pode causar microtraumas à cliente. Isso acontece raramente. Ponto e vírgula. Um fabricante de cílios inescrupuloso pode causar uma infecção na cliente. Antes de estender a beleza artificial, é aconselhável verificar quais métodos de esterilização seu mestre utiliza. Inevitavelmente, os folículos dos cílios sofrem, após as extensões de cílios, o crescimento de sua vegetação ficará mais lento. Importante, após as extensões em casa, os cílios voltam a crescer muito mais do que os cabelos que não foram torturados por nenhum procedimento. Depois de se livrar do acúmulo de pelos, é necessário um cuidado especial. Mas antes de iniciar o trabalho de restauração, os cabelos crescidos precisam ser removidos por um especialista, para não danificar os próprios cabelos. Se você ler blogs, nenhuma garota arrancou a vegetação nativa devido à incapacidade de remover adequadamente os artificiais. Dica: por algum tempo, é melhor abandonar o rímel e modulador de cachos. Isso é necessário para que cada fio de cabelo tenha tempo de descansar da carga e crescer uma nova vegetação mais rapidamente. Outras causas de queda de cabelo: doenças dos órgãos internos, cuidados inadequados, cosméticos de baixa qualidade. Compre produtos de qualidade de uma marca confiável. Estresse, ambiente, sua influência negativa. Cílios após a queda de cabelo. A queda é um processo natural. Alguns fios caem, enquanto outros voltam a crescer. Se a renovação a cada queda de cabelo não for visível e o problema piorar, consulte um médico. Talvez a causa seja problemas de tireoide. De qualquer forma, é importante manter o rosto limpo. Não toque no rosto com as mãos não lavadas e não permita que seu animal de estimação o lamba, e observar se a causa da doença está no uso de cosméticos. Atenção! A causa da queda de cabelo pode ser uma doença especial,
Alguém que puxa e arranca o cabelo compulsivamente é diagnosticado com tricotilomania. Você suspeita que tem essa doença? Consulte um especialista. Se você queimar, cortar ou arrancar o cabelo, ele se recuperará, mas não se sabe quanto tempo isso levará. Porém, com meios estimulantes, máscaras, massagem e assim por diante, esse processo será bastante acelerado. Como fazer crescer os cílios? Regras de cuidados: não esfregue os olhos, especialmente com as mãos sujas. Não vá para a cama antes de ter lavado a maquiagem. Alimente-se adequadamente e não faça dietas. Por causa delas, o organismo não recebe as vitaminas necessárias, e as gorduras não são inimigas das mulheres. Graças a elas, o crescimento dos cabelos aumenta. Tome vitamina A e adicione às máscaras nutritivas. Ela é responsável pelo crescimento da vegetação. Com sua ajuda, será possível aumentar o comprimento dos cabelos. Massageie as pálpebras 1 a 2 vezes ao dia por 2 a 3 minutos. Bata suavemente nas pálpebras com os dedos. O sangue fluirá para os bulbos e o crescimento dos cabelos será ativado. Regularmente e antes de dormir, aplique óleo de rícino, 1 a 2 gotas, nos cabelos com um pincel. Lave bem o pincel de rímel velho. O óleo de rícino é responsável pela densidade e pelo fortalecimento dos cabelos. Estimular o crescimento dos cabelos com suco de aloe vera. Ele também tem propriedades calmantes. Mergulhe um cotonete no suco, algumas gotas, e use-o nos cílios. Uma vez por semana, você pode fazer uma máscara de óleo e suco. Proporção: Ela deve ser aplicada, cotonete ou pincel, durante a noite e, pela manhã, deve ser lavada. Meios profissionais. Os ativadores de crescimento estão disponíveis em diferentes formas e em diferentes fabricantes. As fórmulas de cada um são originais. Alguns deles afirmam que suas preparações são capazes de despertar a haste adormecida do bulbo após a perda e prolongar a fase ativa de crescimento. As seguintes marcas merecem atenção: Rapid Lash, Carprost, Almeas Lash, Holrana, Twist Fusion, Lastric. Qual é a aparência do Carprost? Observação: os remédios de loja podem ser usados, mas não constantemente. Caso contrário, causarão cílios quebradiços. Não use estimulantes hormonais com frequência e por muito tempo. Caso contrário, haverá dependência. O remédio deixará de funcionar e os cílios começarão a cair. A composição do rímel correto. Antes de pegar o rímel da prateleira e pagar por ele, familiarize-se com a composição dos produtos cosméticos. Quais componentes devem estar presentes? Queratina, fortalece, pantenol, para fragilidade, proteínas, para crescimento, bloqueadores de UV, proteção contra a radiação ultravioleta, melanina, proteção contra agressores externos, óleo de rícino, para inflamação e fortalecimento, lanolina, para ressecamento e fragilidade, conservantes. Graças à glicerina e ao cloreto de benzalcônio, os micro-organismos estranhos não se multiplicarão no rímel. Vitaminas. As vitaminas A, B5 e F são usadas para o crescimento, a nutrição e o fortalecimento dos cabelos. Observação: se o seu produto não contiver nenhuma dessas substâncias, você mesmo poderá adicioná-las. Adicione 1 a 2 gotas de retinol, vitamina A e vitamina I. Sua base deve ser oleosa, ao seu rímel. O mesmo truque pode ser feito com óleo de rícino. Qual é a aparência das vitaminas líquidas? Importante: não compre rímel cuja composição contenha parabenos, timerosol e petróleo. Essas substâncias não são apenas uma fonte de irritação ocular, elas são um risco para a saúde. Máscaras. Faça crescer e restar os cabelos com as seguintes máscaras. Para aumentar o número de pelos diariamente à noite, é aconselhável aplicar uma mistura de óleos aquecidos em banho-maria, amêndoa, pêssego, óleo de rícino e vitaminas A e E, 1 a 2 gotas, nos cílios. Guarde as sobras em um recipiente de vidro na geladeira. Para que tudo volte a crescer, faça uma máscara com suco de aloe vera, óleo de rícino, óleo de nabo e vitamina I. Dosagem: todos em partes iguais. E vitamina, 3 gotas. Depois de meia hora, remova com um lenço de papel. Cada cabelo cresce melhor com uma mistura, aplicada a ele por 2 horas, de óleos. Quantidades iguais de oliva, nabo e amêndoa mais óleo de peixe. Solução de vitamina IOA, 1 a 2 gotas. Os fiapos crescerão mais rapidamente. Se você aplicar nas pálpebras uma compressa de uma mistura, mergulhe essa mistura dobrada em várias camadas de gaze, de suco de salsa. Esprema de um ramo finamente picado, óleo de nabo e suco de aloe.
5 ml cada. Tempo de exposição, 25 minutos. O cabelo aumenta de volume com a adequação de ervas, é usada como alimento para os bulbos, de sálvia, tomilho, camomila, centaurea e calêndula. As ervas, em proporções iguais, insistem 1 hora depois de despejar a água fervente sobre elas. Em seguida, mergulhe discos de algodão na adequação e coloque-os sobre as pálpebras por 15 minutos. Óleos para tratamento caseiro dos cílios sem nutrição e cuidados adequados. É difícil que os cílios permaneçam fortes, flexíveis e longos. É por isso que é tão importante não deixá-los sem atenção.